Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Pronto, nós vamos então hoje dar sequência, a uma introdução que a gente falou na semana passada, que é sobre Cristo, Então esse bloco, esse período aqui de 2 ou 3 semanas no máximo, a gente vai falar sobre a doutrina, na verdade, chamada doutrina de Cristo, que é a cristologia. Dentro dessa matéria, ela entra como teologia sistemática 1, que a gente denomina, porque é um sistema, essas matérias, essas doutrinas, melhor dizendo, elas são estudadas em um sistema de estudo. É por isso que é chamado de teologia sistemática, Porque é um sistema que propõe esse tema. Por exemplo, Cristo. O que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. A respeito, por exemplo, de pecado. O que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse desse tema. Então é por isso que é denominada teologia sistemática, que a gente usa esse sistema de estudo, onde a gente percorre toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse a respeito daquele tema, procurando aquele tema aí nos livros, que eles aparecem, claro, Não é que é forçado, cada livro a gente vai de alguma maneira, não. Mas onde aparece esse tema, a gente vai extraindo de lá os conteúdos, E aí a gente falou sobre Cristo, como que ele aparece em cada livro da Bíblia, dessa forma não explícita, A gente chama de implícita, quer dizer, não está ali diretamente no texto, não o versículo ali direto, mas você tem de alguma maneira um ensino sobre Cristo. Irmã Joselma, bem-vinda, amada, boa noite e fique à vontade. Vamos lá, bora nós, chegou na introdução, viu? E aí nós vamos falar sobre... Irmã Joselma, eu só vou silenciar aqui para evitar o ruído, tá? Mas querendo participar, é só abrir o microfone e tá participando, tá, amada? Só para evitar aqui o ruído, para não sair na gravação, Mas vamos lá. Então nós vamos falar sobre a natureza de Cristo, tá? Hoje e talvez na próxima aula sobre a natureza de Cristo. Então nós vamos falar sobre 3 pontos. A natureza de Cristo, os ofícios de Cristo e a obra e missão de Cristo. Então a natureza de Cristo. Tem uma frase bem interessante, ou um pensamento, resumido, numa frase que é assim: todo menino, ele quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino, Ou seja, próprio Deus, Jesus, ele se fez como uma criança, como um menino, num estado de humanidade, e aí assumiu então essa humanidade entre nós, através então do menino que nasceu ali em Belém, da Judéia, com aquele casal simples, nasceu num contexto muito simples também, mas esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Rei, esse é o nosso Salvador, que embora sendo o Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, infinito, em glória e majestade, e ele não veio aí nos palácios, não veio nas famílias reais, ele não veio ali, por exemplo, em Jerusalém, no centro, mas ele, na verdade, escolheu nascer num lugar muito simples, Mankelly, bem-vinda, amada, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo e fique à vontade, viu? Tá na introdução, ainda estamos na introdução aqui. Bora lá. Como é de costume aqui, as irmãs do ciclo de oração, porque os varões, eles não sei onde estão arrebatados por aí. Mas vamos lá, amadas. Vamos lá. Como Jesus,
no seu ministério, eu não quero me comparar nem de longe, né? Mas como Jesus era cercado, né? As irmãs, aí eu tenho esse privilégio também de ter as aulas aqui cercado dessas irmãs dedicadas a Deus na palavra, né? Que coisa boa. Então vamos lá. Eu quero pegar um texto com vocês de Mateus capítulo 16, versículo 13, tá? Esse é o texto. Mateus 16, verso 13. Quero ler esse texto. E aqui, na verdade, é uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Então eu acho muito interessante o que Jesus ele quis saber dos seus discípulos e também quis saber do que falavam dele. Olha que coisa interessante. Jesus, na verdade, faz duas perguntas aqui, né? Ou melhor, a mesma pergunta, mas direcionada a dois públicos. Primeiro, pelas pessoas, né? E ele diz assim, capítulo 16, versículo 13 de Mateus. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então foi a pergunta de Jesus a respeito dos homens, né? O que diziam dele. E aí eles respondem, eles disseram, uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Então essa era a opinião das pessoas, do público, da multidão, né? Enfim, das pessoas que não eram seus discípulos. E aí ele direciona a pergunta aos seus discípulos agora, né? Mas e vocês, né? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde, representando os discípulos, né? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é bem interessante aqui a opinião das pessoas de uma forma equivocada. Isso aí deve ser João Batista, deve ser Elias, Jeremias ou um dos profetas. E aí os discípulos, eles dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso revela a natureza de Jesus. Como eu disse que era a opinião de alguns e essas opiniões elas eram equivocadas, na história nós tivemos também diversas opiniões a respeito de Jesus. Como hoje também, se nós perguntarmos, né, para uma série, pessoas variadas, elas vão ter diferentes opiniões a respeito de Jesus. Uns dizem que foi o maior psicólogo que existiu, o maior rabino, um profeta, né? Então cada um vai ter as suas impressões. Só que o interessante que nós vamos estudar mas e nós, né? O que nós falamos a respeito de Jesus? Então a história tem Jesus como mais um personagem que influenciou a humanidade, né? Como outros mais. Então essa é a perspectiva histórica de Jesus, tá? Na visão das pessoas que não são cristãos. E eles reconhecem porque Jesus é um personagem histórico, ou seja, uma figura histórica. Isso quer dizer que ele é uma pessoa reconhecida como real, que viveu na história, na Palestina, 2000 anos atrás, etc. e tal. Então não é um mito, tá? Jesus não é um folclore, né? Até mesmo para os acadêmicos, né? Os intelectuais e as pessoas que não servem Jesus, eles reconhecem que de fato existiu um homem lá naquela região que hoje nós chamamos de Palestina, que se chamou Jesus e enfim... e que, entre aspas, né, para eles, fundou o cristianismo. Mas a gente sabe que Jesus nunca fundou o cristianismo. Jesus nunca veio para edificar uma religião. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus através de uma proposta de espiritualidade, amados. É isso que a Bíblia ensina, né? E muitas vezes isso é deformado no sentido que fazem do evangelho, ou seja, a notícia, o ensino, a pregação que Jesus ele veio trazendo, o conteúdo, né, que Jesus veio trazendo, como uma religião. E não é essa a proposta de Jesus, nunca foi a proposta do nosso Senhor Jesus de estar fazendo uma religião melhor do que a judaica, por exemplo, que era da sua época, ou outras religiões que já existiam, né, na época de Jesus, em outras regiões. Jesus nunca pretendeu falar, não, a minha é a verdadeira religião, né? Como muitos outros líderes, e a gente não está equiparando nunca, né? Mas a história reconhece Jesus como uma pessoa que influenciou de fato a humanidade, né? Como Moisés é reconhecido, tá? Como Freud, né? É reconhecido já mais recente. Até para colocar aqui de uma forma mais didática, se vocês que querem aí
está anotando, anotem dessa forma. Os 5 judeus que influenciaram o mundo. Olha que coisa curiosa. Todos os 5 judeus, hein? 5 judeus que influenciaram o mundo. Primeiro, Moisés. Moisés, ele veio trazendo uma mensagem, né? Qual era a mensagem? A lei é tudo. O homem precisa seguir a lei de Deus. Essa era a mensagem de Moisés. Aí veio o segundo judeu. Isso aqui eu estou falando uma perspectiva histórica, tá? Não é nem teológica e nem bíblica. É uma perspectiva histórica, amadas. Então, né, só atentem aí a essa informação. Então, Moisés, o primeiro judeu que influenciou o mundo, né? Dizendo que a lei é tudo. Aí veio Jesus. Qual foi a maior mensagem de Jesus? Jesus não ensinou muitas coisas, mas a mensagem principal de Jesus, o amor é tudo. Essa é a mensagem principal de Jesus, o Evangelho. O amor é tudo, né? Quem ama é de Deus. Quem ama conhece a Deus. Quem ama está na luz. Então o amor é tudo. Aí veio o terceiro judeu, a perspectiva histórica que mudou o mundo, que foi Freud, né? Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Isso aí já é bem mais recente, né? Também judeu. Olha que coisa interessante. Embora fosse austríaco, né? Freud, ele nasceu na Áustria, mas era um judeu. E aí ele dizia o seguinte, qual era a mensagem? A sexualidade é tudo. O homem é explicado a partir da sexualidade. E os problemas da humanidade é porque a sua sexualidade não é sadia. Essa era a mensagem de Freud. Aí vem o quarto judeu que mudou o mundo, né? Trazendo uma mensagem também, que foi Karl Marx. Karl Marx, apesar de ser alemão de nascença, mas era judeu também. Curiosidade isso aqui, né? O judeu onde nascer é judeu. Não importa a nacionalidade não de nascimento, é etnia, né? Uma coisa muito forte, muito diferenciada. E aí o Karl Marx, a mensagem dele é: a economia é tudo. O ser humano, ele precisa se organizar a partir da economia, distribuição de rendas, né? Equidade social, justiça social. Então essa era a mensagem Karl Marx, ele veio trazendo como sendo aquilo que até hoje influencia muitas pessoas, tá? E veio o quinto judeu, que também transformou o mundo, né? Pela sua descoberta, que é o Albert Einstein. Olha só, Albert Einstein. Então, 5 judeus que mudaram o mundo. Enquanto Moisés disse, e a sua mensagem é: a lei é tudo. Jesus disse, o amor é tudo. Freud disse, a sexualidade é tudo. Karl Marx disse, a economia é tudo. Albert Einstein disse, tudo é relativo. Aí bagunçou todo mundo, né? Tudo é relativo, né? A teoria da relatividade. Enfim, só para falar que esses 5 judeus, eles mudaram o mundo. Agora, claro, amados, nós não estamos equiparando Jesus a nenhum deles, tá? Mesmo porque a gente vai ver aqui que para nós cristãos, né? E a gente precisa entender por que é tão essencial entender que Cristo quem é Cristo de fato, né? Estudar Cristo, a pessoa de Cristo, a natureza, seus ofícios, obra e missão. Por que para nós é tão essencial? Porque além de influenciar nossa vida aqui na Terra, cotidianamente, ou seja, o estudo a respeito de Cristo, sua natureza, ofício, obra e missão, vai influenciar nossa vida aqui na Terra, como nós vamos viver. Porque Jesus para nós é o parâmetro, é o modelo, é o norte, é a referência máxima que nós temos. É bem interessante outra frasezinha de efeito, não é de efeito assim, porque ela é bem interessante, mas é a verdade mesmo, né? Em Jesus havia 2 naturezas, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas já quero adiantar alguma coisa aqui. 2 naturezas em Jesus, e só em Jesus isso é possível, porque ou é a natureza humana ou é a natureza divina, você não tem uma terceira. Aliás, nós temos 3 naturezas, por assim dizer. Você tem a natureza divina, a natureza angelical e a natureza humana, mas cada uma é uma. Você não pode ter um anjo que também tem a natureza de Deus, ou um anjo que tem a natureza de homem, ou um homem que tem a natureza de anjo, né? Ou um homem que tem a natureza de Deus, ou Deus tem a natureza de homem. Não temos isso. Nós temos a única síntese em Jesus. Então Jesus difere até nisso de todo o resto da criação, mesmo porque ele não é criatura.
ele continua sendo criador, mesmo em forma humana. Jesus nunca foi criado. Eu acho importante a gente atentar para isso. Jesus nunca foi criado, mesmo o ser humano Jesus, a Bíblia diz que ele foi gerado. Gerado não é equivalente a criado, amados, tá? Ele foi gerado no ventre de Maria. Só que Jesus foi gerado, mas existia antes da geração. E nenhum ser humano, né? Porque os seres humanos também são gerados. Só que eles foram gerados e criados nessa geração. Jesus não é criado, Jesus só é gerado. É por isso que ele é chamado de unigênito de Deus. Ou seja, o único gerado por Deus, né? Então, todos os outros seres humanos não foram gerados por Deus, tá? Nós tivemos 2 seres humanos gerados por Deus. O Adão, chamado macho e fêmea, né? O Adão casal, e o outro, Jesus. Nós estamos falando da humanidade, do corpo humano. Só que a diferença de Adão para Jesus, ela é enorme. Por quê? Porque Jesus não foi criado, ele foi gerado. Enquanto que Adão foi gerado a partir da criação, né? É meio assim confuso a princípio, porque de fato Jesus ele não se enquadra, né? Como outro ser humano, embora fosse ser humano. Jesus ele não tem sêmen, ele não teve esperma humano para nascer, para ser gerado. Olha que coisa curiosa. Todos os seres humanos precisaram de um óvulo e um sêmen, não é isso? Para serem gerados. Jesus ele não é gerado a partir de um sêmen humano. É o próprio Espírito Santo que no ventre de Maria gera o corpo de Jesus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10. Tá? Depois vocês dão uma conferida lá. Hebreus capítulo 10 vai dizer, né? Um corpo me formaste. Olha que coisa interessante. E aí a gente percebe então que Jesus já começa aqui a se diferenciar nisso. E olha outro dado que eu acho bem interessante também. Jesus, ele é então o ser humano verdadeiro, porque Adão, ele se degenerou, ou seja, deixou de ser original quando o pecado entrou na sua vida, ou a partir dele, né? Como diz Romanos capítulo 5, verso 12, por um homem entrou o pecado a morte, por isso que todos pecaram, etc. e tal. Então, assim, o Adão, ele foi degenerado, né? Ele foi distorcido nele a imagem e a semelhança de Deus, como ele foi criado, porque o pecado desconfigurou isso, né? Distorceu isso. Só que Jesus, ele é ser humano perfeito, da sua geração até a sua morte. Então ninguém, olha só, ninguém nasceu como Jesus, de uma virgem, por exemplo. Ninguém viveu como Jesus. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém ressuscitou como Jesus. Então percebam que é diferenciado em todos os pontos, amados. Jesus, embora foi homem e 100% homem, mas também nunca deixou de ser Deus. Embora se esvaziou dos seus atributos divinos, enquanto homem, ele deixou de usar, né? Era legítimo, mas ele não tomou, como diz o Filipenses capítulo 2, não tomou para si esse direito de ser Deus, né? Não teve por usurpação direito de ser Deus, embora fosse, mas ele se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja só como o nosso Jesus já vai mostrando aqui a sua humilhação, né? A sua humildade. Diga, Mavalda, pode perguntar, amada. Sim, tem aquela passagem que Jesus ele repreendeu o vento e o mar. O mar se aquietou, o vento cessou e o mar se aquietou. Não dá-se para entender que ali foi-se usado a sua natureza divina? Vamos lá. É interessante nós entendermos o seguinte. Jesus, ele só começa a exercer o seu ministério, por assim dizer, após o batismo, quando João batiza, o Espírito Santo desce sobre ele,
né? Tanto é que nessa passagem, o próprio texto vai dizendo que ali se cumpre o que em Isaías estava escrito, né? O próprio Jesus, ele desce as águas ali. E por que ele se batizou se não tinha pecado? Para se identificar com o ser humano. Tanto é que João Batista diz, tu vens a mim, é eu que preciso ir a ti. Ele diz, não, vamos cumprir a justiça de Deus. Então ele se identifica com o homem, veio para cumprir a justiça de Deus, ele então sai das águas, né? É batizado ali por João, ou Batista, e aí ele entra no templo, dão para ele o rolo do livro, ele abre em Isaías, e nós sabemos, ele lê, né? E nós sabemos que é Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, dar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Vista aos cegos, etc. e tal. Então, o Espírito do Senhor unge Jesus neste momento, capacita Jesus nesse momento para o exercício do seu ministério. Com 30 anos de idade, o Lucas vai falar que ele começa então a fazer isso. Dos 30 aos 33 anos e meio é quando ele exerce o seu ministério. Então é nesse período, capacitado, ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel na vida de Jesus de seguinte, ó, gerar Jesus, ungir Jesus e ressuscitar Jesus. Os textos bíblicos vão falando isso para nós. E aí tudo que Jesus faz é porque o Espírito Santo o capacita como um homem pleno do Espírito, um homem cheio do Espírito, né? Mas plenamente cheio do Espírito, nesse período todo que ele exerceu o seu ministério. Então tudo que Jesus faz, ele faz sob o poder do Espírito Santo. Tanto é que Jesus disse, ó, o que eu faço, as obras que eu faço, vocês farão também. Por quê? Porque o Espírito que capacitou Jesus é o mesmo Espírito que foi enviado pelo próprio Jesus aos seus discípulos. Então, o que Jesus realiza, seja de curas divinas, né, nessa ocasião de operar milagres, porque o dom de milagre é isso, que a gente chama de dom de maravilha, né? É a mesma coisa, dom de milagre, maravilha é a mesma coisa. O que esse dom diz respeito? A interferir nas ações da natureza, tá? Então, tipo assim, uma cura, ela não é dom de maravilha ou dom de milagre. Isso é dons de curar. Dom de maravilha ou dom de milagre é quando o curso natural da criação é interrompido. Um morto é ressuscitado, o mar se abre, chove ou não chove, né? O vento é parado, é estancado, o mar ele também é estancado. Então, o que Jesus fez em tudo isso, curas, expulsão de demônios, isso é porque o Espírito Santo o capacitou. Ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Como Deus, ele não exerceu a sua divindade. Ele exerceu a sua humanidade na plenitude do Espírito. Então essa é a doutrina que fala a respeito. Aí a gente vê aqui a humanidade de Jesus, 100% ser humano. Eu vou enviar para vocês, amadas, me lembrem, tá? É uma música muito bonita, todas as vezes que eu vou falar de Cristo, né, nesse sentido, eu indico essa música, é uma das músicas mais lindas que tem, e poeticamente fala então da humanidade e da divindade de Jesus. É aqui que eu queria chegar nesse ponto, né? Jesus, ele é Deus como era e o ser humano como deveria ser. Então em Jesus é reunido as duas naturezas, ó. Isso é um mistério para nós. Na teologia, isso é mistério, não pode ser explicado, porque você não tem outro caso em toda a criação, em toda a humanidade. Como eu falei, só Jesus que reúne essa possibilidade de, sendo homem, e ao mesmo tempo não deixar de ser Deus, porque sempre foi Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, ele assumiu a forma humana, né? Mas como homem, nunca pecou. É por isso que é o homem como deveria ser, o homem perfeito, sem pecado, ele nem carrega o gene de Adão, ou seja, desse ser humano corrompido, né? Senão ele seria resultado, fruto de um casal que seria de natureza pecaminosa. E Jesus não tem, é só o ventre de Maria que é usado, mas é o Espírito Santo que o gera. Agora a questão é,
quando Jesus ele realiza o que ele realiza, ele realizou como Deus? Não, como homem. E essa música do Stênio Márcios, Alguém Como Eu, esse é o título da música, Alguém Como Eu, né? Do Stênio, é com S, tá? S mudo, Tênio, né? Stênio Márcios, com U também. E aí o trecho da música, ele poeticamente vai narrando aquele trecho de quando Jesus ressuscita, encontra os discípulos no caminho de Emaús, né? E os discípulos lá no caminho de Emaús chama ele, Jesus, para entrar na casa. Vocês vão lembrar dessa passagem, acredito, para entrar na casa, né? E a música diz assim, que quando Jesus está na casa ali dos discípulos, e os discípulos dizem assim, dorme, mestre, descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei a porta e a janela para a rua. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Olha só que poesia, indagando se quando Jesus dormia e sonhava, ele sonhava como Deus ou sonhava como homem? Sonhava com a glória que ele tinha com o Pai na luz, na eternidade, ou ele sonhava com a cruz, que era a sua missão? Que música linda, mano. Isso aqui é música, né? Isso aqui é música bíblica, poesia pura. Então essas coisas ruins que muitas vezes a gente ouve e canta nas nossas igrejas. E ele traduz então esse mistério, que é a dupla natureza de Cristo, tá? Eu não quero aqui entrar em termos técnicos, né? Que não é a ocasião. Acho que agora não é muito bom, né? A gente entrar nessas questões, a gente precisa entender essa doutrina bíblica que não é explicada totalmente, que é a dupla natureza de Cristo. Agora o ponto é, Jesus, ele se fez como homem e é importante a natureza humana de Cristo. Porque se Jesus não foi homem, a Bíblia inclusive vai dizer isso, né? Já tinha ensinos na época dos apóstolos que eles falaram, não, Jesus não assumiu a humanidade não, aquilo lá foi uma imagem, foi, né, uma ilusão que vocês tiveram. Ele sempre foi espírito, porque a carne não presta e tal. E João, nas suas cartas, ele diz, não, aquele que diz que Jesus não vem em carne, isso é o anticristo, é doutrina do anticristo. Jesus vem em carne. E nós apalpamos a palavra da vida. Eu acho tão bonito esse texto, né? Se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Acho que a João, capítulo de número... 2 João, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Deixa rapidinho. A gente já confere, que eu acho muito interessante esse texto. Terceiro é 2 João? Deixa eu conferir aqui, tá? Deixa eu ver. Segunda carta de João. Segunda carta de João. Deixa eu ver. Acho que é o primeiro. Acho que é o primeiro de João. Primeiro é João, né? Isso, Maval. Então me ajude aí, amada. Primeiro versículo. Isso, exato. É isso mesmo. É. Inclusive, ó, irmã Silvana chegando aqui agora. Irmã Silvânia. Bem-vinda, amada. Tá na segunda aula, mas o portão não fechou não, né? Vamos lá. 1 João, capítulo 1, verso 1. Obrigado, Mavalda. É isso mesmo. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, olha só, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Só para revelar um negócio para vocês, é desse texto aqui que eu tirei o nome do seminário, tá? Seminário Palavra da Vida é daqui. Olha, eu esquecendo onde era a referência. Tá bom? Já fazendo... Momento do comercial agora. Então vocês estão no momento do comercial. O comercial é que o Seminário Palavra da Vida, ele é tirado aqui o nome desse texto, tá? Então, tocaram, apalparam a palavra da vida. Olha só o que os discípulos falaram. E ainda na sua primeira carta, né, de João, capítulo de número 5, versículos 6, 7 e 8, o João vai falar sobre essa realidade, que Jesus veio por água, veio por sangue. Isso quer dizer a sua materialidade como ser humano. Tá? Então, a gente tem outros textos mais falando da humanidade de Cristo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Algumas coisas primeiro da sua divindade, os textos que falam que ele era Deus e os textos que falam também que ele era homem, né? Ser humano como nós, no sentido aqui da natureza humana. Porém, o que faz toda a diferença entre Jesus
e o resto da humanidade? É que Jesus não conheceu o pecado, ele não teve pecado. Olha só, Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Vamos ler esse texto? Eu acho muito interessante, e até tentar citá-lo de memória, mas eu quero pegar na íntegra aqui para a gente ver a beleza desse texto de Hebreus. E a gente vai ver um pouquinho mais, a gente vai repetir esse texto lá na frente, quando a gente falar do ofício, dos ofícios de Jesus. Um deles é o sacerdócio, né? Já adiantando um pouco a aula que a gente vai ter aí. Hebreus 4, 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, olha o texto, a afirmação, né? Ele foi tentado como nós em tudo, ou seja, na sua humanidade ele foi tentado, mas ele nunca cedeu a nenhuma tentação que Jesus teve, dentre tantas que ele teve, iguais às nossas também, como ser humano. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui a gente percebe essa natureza humana de Jesus, porém sem pecado, e isso que faz assim toda a diferença, tá? Então a gente percebe aqui que Jesus, ele não só influencia a nossa vida aqui na Terra cotidianamente, né? Porque nessa imitação do ser humano, amados, quem que a gente busca de referência para a gente imitar? Alguns têm seus pais, que eles julgam ser referências morais, éticas, boas. Alguns têm um líder espiritual, um pastor, né? Alguém que o discipulou, um professor, enfim, alguém na vida que vai o inspirando. Mas qualquer um desses seres humanos, eles são inadequados e imperfeitos para que sejam imitados. E eu não quero dizer que a gente não deva imitar as virtudes das pessoas. Pelo contrário, nós precisamos dessas referências humanas, né? Porque a gente não tem. Quem que a gente vê? A gente aprende por, entre outras formas, outros métodos de aprendizagem, a gente aprende por exemplo, né? Por comportamento. A gente olha, observa e a gente absorve aquilo, até mesmo inconscientemente, a gente vai reproduzindo isso. E principalmente dos pais e líderes, né? Essas figuras que a gente tem de referência. Então, pais, professores, líderes espirituais, pessoas que a gente admira, né? A gente vai absorvendo delas, consciente e inconscientemente. Então a gente tem essas referências. Mas todas elas, por mais virtuosas que sejam, por mais esforçadas que sejam, todas elas são imperfeitas. Só Jesus é o ser humano perfeito. Inclusive, mas deixa eu fazer aqui uma propaganda, eu não estava nem intencionando fazer isso, mas já entrou no assunto aqui, ó. Esse livro aqui, eu não sei se eu já indiquei para vocês, é que tá duas câmeras aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu apagar a luz aqui, que aí mostra para vocês. Ó, essa aqui, tá vendo? Acho que agora foi, né? Não dá para ler, aqui talvez por causa do reflexo, ó. Em seus passos, aqui acho que vai ficar melhor aqui, na outra câmera. Em seus passos, o que faria Jesus? Então esse é o livro muito interessante, tá? Inclusive assim, eu não tinha intencionado não fazer isso aqui, tá? Mas eu tenho alguns para vender, inclusive desse aqui. Não sei se em outra ocasião eu indiquei para vocês. Em seus passos, o que faria Jesus? É um clássico de décadas passadas e voltaram, reeditaram. E, enfim, tá aí uma edição até bonita, capa, aquela coisa toda. Um pastor lá nos Estados Unidos, eita, esqueci o nome do cidadão aqui, deixa eu ver. O Charles Sheldon, um pastor, ele ensinou para a igreja dele, fez um desafio, na verdade, né? Foi ensinar a respeito da vida cristã e fez um desafio. Disse assim, vamos fazer aqui um período da nossa vida, não sei se um mês, não me lembro agora, e a gente vai se comportar como Jesus se comportaria. Chegar alguém na sua casa, você encontrar alguém no mercado, no trabalho, enfim. E quando você for tomar alguma atitude, falar alguma coisa, ter algum comportamento, pense, Jesus faria isso? Então, em seus passos, o que faria Jesus? É o título do livro. Que livro excelente! Que coisa prática, onde desafia a gente a sempre pensar como nós estamos vivendo. Jesus viveria dessa forma?
E eu acho isso um parâmetro, assim, uma dica muito boa, porque muitas vezes a gente procura em algumas ocasiões, algum texto bíblico, nós nos guiamos, né? A gente tem como referência na nossa vida os ensinos da Bíblia. Só que tem algumas ocasiões ali específicas que a Bíblia não fala, faça isso ou faça aquilo, né? Tome essa decisão, pegue tal ônibus, vá para tal cidade. Mas aí não tem essas coisas assim, né? Trate esse negócio assim, assado, o vizinho no negócio, enfim. Decida qual emprego ficar, como se portar nessa ocasião. A Bíblia não tem esses detalhes, né? Isso é desafio nosso do dia a dia da vida. Tem princípios e valores. Só que é interessante a gente fazer essa comparação. Nisso aqui que eu vou fazer, isso que eu vou falar, esse sentimento que eu estou sentindo, essa decisão que eu vou tomar, esse relacionamento que eu vou ter com essa pessoa. Jesus teria isso? Jesus faria isso? Jesus sentiria isso? Jesus falaria assim? Olha só, amados, como nós podemos guiar a nossa vida pegando esse exemplo de Jesus nessas ocasiões mais cotidianas, por assim dizer. Jesus trataria a minha esposa como eu estou tratando? Jesus falaria com o meu vizinho dessa forma? Jesus teria esse sentimento que eu tenho a respeito da minha sogra, do meu cunhado, do meu patrão, do meu empregado, do meu pastor, do meu liderado? Olha só como a gente deve fazer esse julgamento. Então Jesus deve vir sempre, amados, na cena da nossa vida, porque ele não é um ser humano, é o ser humano referência máxima para a humanidade, não é? Então é muito interessante a gente entender isso. Então ele vai influenciar Jesus no nosso cotidiano. Não só no nosso cotidiano, ele pode determinar o nosso futuro eterno. Então olha a importância de estudarmos a respeito da pessoa de Jesus. Não só a nossa vida, e nós somos seguidores de Jesus, então o que ele fez nós devemos fazer, né? Ele deixou o exemplo, ele mesmo disse, deixei o exemplo, vocês servirem uns aos outros. O Pedro vai dizer assim, ele deixou o exemplo de suas pisadas, né, pegadas, para que a gente seguisse. Então a gente tem esses textos bíblicos aí. E aí eu quero ler um texto com vocês a respeito da influência de Jesus também nesse aspecto da vida eterna, nosso futuro, amados. Olha só, amadas. O João capítulo 17, verso 3. João 17, 3. E João, o Evangelho segundo João, é o evangelho que mais fala da divindade de Cristo. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar na divindade de Cristo especificamente. Até agora a gente está nessa oscilando, né? Divindade, humanidade, divindade, humanidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a divindade e outra ocasião sobre a humanidade especificamente. Tá? Mas o texto de João capítulo 17, versículo número 3, olha o que o próprio Cristo ele fala a respeito dele mesmo, né? Nesse sentido. Ele diz, olha, a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus. Então, a oração de Jesus, só que diante dos seus discípulos, falando ao Pai. Né? Que conheçam a ti como único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, reconhecer Jesus implica em ter salvação eterna, irmãos. Tanto é que o próprio João, só que na sua epístola, lá no capítulo 5, verso 11, verso 12 e verso 13. Então, 1 a João, capítulo 5, verso 11, 12 e 13. Esta é a vida eterna. Filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Esta é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. O próprio Jesus disse... O João registra aqui no seu evangelho, ele diz o seguinte, quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai. Ou seja, não tem vida eterna. Então, reconhecer Jesus como Deus, isso implica na vida eterna. Rejeitar Jesus como Deus, isso também implica a salvação eterna. Vocês sabiam que a gente não vai para a eternidade sem Deus, porque fumamos, bebemos, se embriagamos, nos prostituímos, roubamos, matamos e essas coisas e tantas outras coisas. Mas, ou seja, porque pecamos? Vocês sabiam, amadas, que nós não vamos
para a eternidade sem Deus, né? Porque nós praticamos o pecado apenas, eu preciso frisar isso, né? Apenas, mas tem um pecado mãe, um pecado mater, que a Bíblia fala. Qual é esse pecado mãe? É o pecado que o Espírito Santo vem nos convencer dele, que nós estamos pecando nele. Quando a gente lê João, capítulo de número 16, verso 8, 9 e 10, a gente vê algo muito interessante, que é assim: e quando ele vier, o próprio Jesus falando do Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês perceberam que não é convencerá o mundo dos pecados, no plural? Embora isso seja verdade, embora é o Espírito Santo que nos convence de todo e qualquer pecado, tá? Mas o que Jesus está se referindo nessa passagem aqui não é disso. Jesus está falando, vai convencer do pecado. Que pecado é esse que Jesus se refere? O verso 9 explica. O próprio Jesus explica. Do pecado porque não creem em mim. Olha só. Aliás, ele explica tudo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado? Do pecado, da incredulidade ao meu respeito. Da justiça, verso 10. Porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus fala, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só que ele fala do pecado porque não crê em mim. Então o pecado que levará as pessoas para a eternidade sem Deus é o pecado da incredulidade a respeito de quem é Cristo. As pessoas irão para a eternidade com Deus, salvas, porque creram em Cristo. Olha o que diz João capítulo 3. Tudo isso aqui da boca direta de Jesus, embora o que os apóstolos escreveram é inspirado, tem a mesma validade, por assim dizer, né? Mas aqui é o próprio Cristo pessoalmente que fala. Diz assim, ó, o João capítulo 3, versículo 18. 3 e 18. Vale a pena ler o 17 também, tá? 17 e 18. Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o 18. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem crê em Cristo, né, ele vai ser salvo. Quem não crê já está condenado porque não crê em Cristo. Então, crer em Cristo leva o homem à salvação. Não crer em Cristo leva o homem à perdição. Então, eu quero perguntar o seguinte: quantos de nós, mesmo depois de crermos em Cristo, nascermos de novo, não pecamos, amados? Eu não estou falando numa prática, num hábito, num estilo de vida, mas esporadicamente pecamos, e muitos tantos pecados. Aliás, diariamente nós pecamos, né? Diariamente, ou por palavras, falamos o que não devíamos, ou por pensamento, pensamos o que não devemos pensar, ou por obras, fazemos o que nós não devemos fazer, ou por sentimento, abrigamos no nosso coração os sentimentos que nós não devemos abrigar. Então, por essas 4 vias, em alguma delas 4, diariamente nós pecamos. Em alguma intensidade nós pecamos. Ninguém passa 24 horas sem pecar, ou por pensamento, ou por palavra, ou por comportamento, ou por sentimento. Então nós continuamos pecando, não como hábito de vida. Então, se a lógica é quem não comete pecado é o que vai ser salvo, então não sobrou para ninguém, amados. Então ninguém vai ser salvo. Agora, quem tem Cristo como seu Senhor e se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus é o seu Salvador e recorre a Ele diariamente, por assim dizer, ou tem nele a segurança da salvação, esse é salvo. Não é que ele vai ser, ele é salvo. Ele tem a vida eterna. Não foi o que nós lemos, ou eu citei aqui em 1 João capítulo 5, verso 11 ao 13? Filhinhos, eu quero que vocês saibam, vocês têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna porque vocês têm o Filho. O Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele diz assim: o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos, presente, somos salvos, é o poder de Deus. Então nós somos salvos e temos a vida eterna. Por quê? Porque não pecamos? Não, já vimos aqui que não tem como, nós pecamos. Nós não só pecamos, nós somos pecado.
Há uma natureza em nós que é pecadora e ela não se converte nunca, que é essa velha natureza. Tanto é que ela não se converte nunca que Jesus gerou outra natureza em nós. Né? Então há uma outra natureza em nós, que é a natureza de Cristo, pelo Espírito Santo, novo nascimento. Então é por causa de Cristo que somos salvos. E por causa do ser humano Jesus, que assumiu o nosso lugar, e o ser humano Jesus não foi em forma angélica, não foi um anjo ali, não foi um espírito, foi um ser humano perfeito, puro, bom, santo, absolutamente santo, que assumiu a humanidade naquela cruz do Calvário, representando todo o ser humano. Tanto é que Isaías diz: sobre os seus ombros estava o principado e as potestades. Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha só que coisa linda, capítulo 9, verso 6, se não me falha a memória de Isaías. Ele, Jesus, leva sobre si os nossos pecados. Hebreus fala isso e tantos outros textos, Antigo e Novo Testamento, dizem isso, né? Isaías 53 descreve lá Jesus nessa condição, moído por Deus. Mas o ser humano Jesus, aquela cruz que Jesus assumiu, não era para ele, amadas. Aquela cruz tinha um endereço certo, tinha uma pessoa destinada àquela cruz. Era um criminoso, um assassino, um rebelde, chamado Barrabás. Segundo a tradição e os historiadores, dizem que era um homem zarrão, um homem alto, grande. E a cruz era confeccionada no dia para o criminoso. Então mediram, né, porque os furos eles eram feitos antes, na madeira. Então media onde ia ser o furo com o braço esticado. A cruz era personalizada. E aí fizeram para Barrabás, porque Barrabás era o criminoso a ser julgado e a ser punido, melhor dizendo, né? Julgado já até tinha sido, era um criminoso e ia para a crucificação. E tanto é que o Pilatos lá, ele tem a convicção de que jamais vão escolher Jesus. Jesus não tinha feito nada, praticado crime nenhum, ele só está fazendo o papel de político dele ali, né? Então pega Jesus e o Barrabás e fala: vocês escolhem. Para ele ia ser certo que eles escolhem Barrabás. Foi um assassino, numa briga lá matou uma pessoa, um rebelde. É lógico que vão escolher o Barrabás para ir para a crucificação, mas para surpresa de Pilatos, escolheram Jesus. E a cruz já estava feita. E quando foram crucificar Jesus, o furo já era pré-colocado ali, pregaram aqui, ó, aqui, né? Bem aqui, ó. Aqui é o local, não é na palma da mão não, tá? É aqui, ó, no punho. Pregaram aqui, ó, num buraco, atravessou. Agora o outro braço de Jesus não chegava, porque Jesus era menor, né? A estatura de Jesus era menor do que Barrabás. Amarravam uma corda aqui, né? Esticar o braço de Jesus para chegar no outro furo. E aí o salmo se cumpre. Todos os ossos do meu corpo se desconjuntaram. E aí crucificaram Jesus no lugar de Barrabás, que representava a humanidade pecadora. Quando Jesus ele vai ser sepultado, ele não tinha sepultura, porque a sepultura não era para ele, era do José de Arimateia. Então, nem a cruz e nem a sepultura era para Jesus, era para nós, para a humanidade. E ele assume o nosso lugar, tanto na crucificação quanto na sepultura. A questão é que Jesus, ele é Deus, e ele morreu injustamente. E o Espírito Santo que nós lemos aqui veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não críamos nele, da justiça porque ele foi crucificado como um criminoso. E o Espírito Santo vem para nos convencer disso. E é esse pecado que gera todos os outros pecados. E é esse pecado que o ser humano precisa reconhecer, de não crer em Cristo. É isso que determina, amadas, a salvação do ser humano. Crer em Cristo Jesus, homem e Deus, igualmente. 1 João 5,12, nós lemos então, Jesus, ele é o Filho de Deus. E 1 João capítulo 5, verso 4, vamos voltar lá para 1 João capítulo 5, versículo de número 4 e 5 também, né? 1 João capítulo 5,
versículos 4 e o versículo 5, vai falar também a respeito dessa realidade. Olha só. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então Jesus é aquele que vem, e para nós, Jesus, ele é Deus. E isso faz toda a diferença, mas porque já vimos, a história reconhece. Religiões reconhecem que Jesus foi, como o islamismo, por exemplo, reconhece que Jesus foi um profeta. Eles não negam isso, só que eles não reconhecem como Deus. E outras religiões mais aí até reconhecem que Jesus ele foi um rabi, um profeta, uma figura histórica, mas não confessam que ele é Deus. Mas nós confessamos que Jesus ele é Deus. Então, na declaração de Pedro, aqui em Mateus capítulo 16, verso 16, equivale a dizer o seguinte: Jesus é Deus. Quando o Pedro responde, preste atenção, notem o texto, capítulo 16, verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa declaração de Pedro, naquela ocasião, ele estava falando exatamente o seguinte: tu és o Messias, tu és o ungido, aquele que o nosso povo espera há séculos. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Quando ele diz tu és o Filho de Deus, equivale, é a mesma coisa de falar tu és Deus. Porque quem pode ser filho de Deus se não Deus? Filho de peixe não é peixinho, que a gente diz? Filho de peixe não pode ser tartaruga, não pode ser camarão. Filho de peixe não pode ser jacaré, amadas. Filho de peixe é peixe, porque uma natureza gerando outra natureza, né? Não é criando, tá? Só para a gente, né, entender esse contexto cultural. Então, quando falava tu és filho de Deus, Pedro estava dizendo tu és Deus. Tanto é que Jesus responde o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro estava reconhecendo os demais discípulos. Estamos diante de Deus, da segunda pessoa da Trindade diante de nós. Olha só, amados, que coisa gloriosa, que coisa linda. E aí em João, a gente recorre lá em João Evangelho, capítulo 1, só para a gente já introduzir essa questão da natureza de Jesus como sendo Deus, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a humanidade, mas vamos falar sobre Deus. João capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Como eu falei, o Evangelho segundo João é o que mais traz essas declarações, esses textos a respeito da divindade de Cristo, tá? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Olha, então o reconhecimento de João aqui, Jesus é criador. Ele fez todas as coisas. Jesus é criador. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha a declaração a respeito de Jesus. O Evangelho segundo João começa nessa declaração. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele criou todas as coisas. Que princípio é esse que João está se referindo? Não é o princípio de Gênesis, não. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é esse princípio que Jesus estava. Embora Jesus também estava lá porque ele criou todas as coisas. Porque ele é Deus. Mas João vai dizer, no princípio, na eternidade, antes que qualquer coisa existisse, ele existia, ele era, ele criou todas as coisas. Olha o verso 14 e depois o 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, o único gerado. Essa palavra unigênito quer dizer isso no original, né? Unigênito, único gerado, né? Monogenescens, né? Gerado. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha que coisa linda, amados. Né?
Então a gente percebe aqui a divindade do Cristo, né? Eu não sei se vocês querem, a gente tem 8 minutos aqui, vou continuar gravando. Se vocês quiserem, eu até interrompo um pouco aqui minha exposição. Se vocês quiserem fazer algum comentário, pergunta do que foi falado até agora, vocês querem fazer isso, esses 8 minutos? Interagir, perguntar? Bora lá então, vamos. Fica à vontade, amada. Que fale mais assim acerca do gerados e criados, né? Eu queria saber a diferença, gerados e criados. Tá, vamos lá. Então, todos os seres humanos, eles foram gerados, né? Porque é assim que o ser humano nasce, sendo gerado num ventre, não é isso? Só que quando o ser humano ou os seres humanos são gerados, eles não existiam. Eles não existiam. Quando se dá essa criação de Deus, aí a gente tem, na própria teologia, a gente tem uma diversidade, ou melhor, opiniões diferentes, né? Diversidade como sendo muitas opiniões, são 2 opiniões, mas nem vou entrar nelas. A questão é, o Zacarias, capítulo de número 14, verso 1, me ajudem aí na referência, deixa eu ver se é isso mesmo, ou é 14:1 ou é 12:1, de Zacarias, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui com vocês. Quem achar primeiro aí me fale. Mas o texto vai dizendo o seguinte, que Deus é 12, capítulo 12 de Zacarias, finalzinho ali do Antigo Testamento, né? Capítulo 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então alguns vão pensar que nessa geração Deus cria o ser humano lá, um por um, na geração. Então quando eles estão sendo gerados, né, ali na fecundação do sêmen, né, do esperma com o óvulo, ali o ser humano é gerado e Deus cria o espírito dentro dele ali. Então não existia, Deus criou o ser humano, né, nesse sentido que Deus é o único que pode dar a vida espiritual. Tanto é que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vai depois pegar esse texto para abordar um ponto aí. Mas quando Jesus diz assim, eu sou a vida lá não é a vida biológica. Embora Jesus, como sendo Deus, é ele também o doador da vida biológica, né? Mas Jesus não diz, lá no original não está assim, a palavra bios. No grego, a palavra bios é vida, mas biológica, né? Corpo, respiração, tudo isso. Só que Jesus diz ali, eu sou a vida, zoe, quer dizer vida espiritual. Ou seja, o único que pode dar a vida espiritual, o único que pode gerar, criar um espírito é Deus. Nenhuma criação de Deus, anjo não tem esse poder, Satanás, demônio, nenhuma entidade tem esse poder, só Deus. Então Deus, ele cria todos os seres humanos e tudo que existe é criado por Deus, não existia. A respeito de Jesus, ele é pré-existente. Eu não vou entrar nesses pontos porque assim ia me demandar muito tempo. O que eu posso fazer se vocês quiserem se interessar? Eu mando uma aula específica falando sobre a pré, a co e a autoexistência de Cristo, tá? Uma aula todinha só sobre esses 3 pontos. Jesus é pré-existente, ou seja, ele existe antes de todas as coisas. Ele é coexistente, ele existe com a Trindade, ele é parte da Trindade, e ele é autoexistente, ou seja, ele nunca foi criado, nunca houve um tempo que Jesus não existisse. Então eu falo desses 3 pontos nessa aula, tá? É 1 ou 2 aulas, acho que é uma só. Me lembre, eu mando o link para vocês aí no grupo e quem se interessar, né? Porque vai me demandar muito tempo para eu trabalhar todas essas ideias. Mas a diferença é essa. Todos os seres humanos, eles foram criados. São gerados, mas foram criados. Jesus não. Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. Ele é Deus. Ele é criador. Só que como um ser humano que se fez, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e nasceu como um menino. Como eu falei no começo. Foi gerado, 9 meses lá, tudo certinho. Nasceu um bebezinho, né? Foi lá crescendo. O Lucas, a gente vai falar ainda da humanidade de Cristo. Talvez, irmã Valda e as demais irmãs, quando a gente falar de todos os pontos, aí vai se encaixando, né? Aí talvez essas interrogações, elas vão, talvez, né? O que não for sanando, é lógico que vocês vão perguntando aí para a gente tentar sanar. Mas essa é a diferença, amada, principal. Jesus foi gerado, mas não foi criado. Ele é criador, ele não é criatura, né? Mesmo o ser humano Jesus.
o seu espírito, por assim dizer, ele não foi criado por Deus, porque ele é criador. Ele sempre existiu. Ele só se esvaziou da sua divindade, os seus atributos de Deus, onipresença, onipotência, onividência, onipotência, onividência, onisciência e onipresença. Ele se esvaziou disso. Ele se limitou a um corpo humano, a uma matéria, né? Então essa é a humilhação de Jesus. Desceu essas partes mais baixas da terra, se humilhou e se fez como um homem. Então ele se autolimitou temporariamente aqui, nesses 33 anos e meio, como ser humano. Sentiu fome, sede, enfim, cansaço, e a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente. Mas só para falar, uma coisa está ligada à outra, não tem como a gente falar de uma sem falar de outra, porque é o mesmo ser, só que para nós é isso, é um mistério. Como que pode esse negócio? É Deus ou é homem? Pode ser os dois? Em caso de Jesus, sim, é o único. De nós, não tem como. Né? Mas essa é a diferença, não sei se ficou claro esse ponto. Entendi. Tá bom? Entendi direitinho, graças a Deus. Então, entendi muito bem. Que bom, glória a Deus. 2 minutos temos aqui, se alguém quiser fazer mais um comentário ou alguma pergunta, fique à vontade, bora lá. Ei, pastor, desculpa, viu? Eu tô aqui, fiquei com o vídeo fechado porque eu tô na minha mãe, tive que ir pra Santo André, mas eu tava aqui ouvindo tudo, tá? Ótimo, tá na carruagem de fogo aí, né? Tá. Cuidado para não ser arrebatada, viu? Tá bom. No redemoinho aí. Que coisa boa. Deus abençoe, irmã Kelly. Que bom. Amém. Bênção pura. Coisa boa. Os irmãos vão acompanhando aqui. Eu fico feliz demais. Cozinhando, né? De carro, no trabalho, sei lá, de ônibus. Eu quero que vocês participem. Né? Só não pode dormir na aula, né? Aí na rede, por exemplo, aí não, aí fica ruim, que aí é arrebatado, mas é bom demais. Irmã Silvana, irmã Joselma, tudo certinho aí com vocês também? Tá tranquilo? Então tá bom, então a gente encerra por aqui, mas a gente vai dar continuidade desses pontos, tá? Então foi uma introdução meio misturado, né? Divindade e humanidade, mas eu vou tentar, a próxima aula, vamos em nome de Jesus dar continuidade à divindade de Cristo, tá? Então, aí depois a gente vai juntando a humanidade, acredito que vai fazendo mais sentido ao longo aí das nossas aulas. Tá bom, amadas? Tá encerrando aqui, então, nossa aula. Deus abençoe você. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade